O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa disparado. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, assisti um pouco do treino de Ye Jong Kim. Ye Jong Kim, quem se trata? O que acontece? O Naoya Inoue, como campeão indiscutível da categoria, ele tem muita responsabilidade. Então todo mundo tem demanda por lutar com ele. O que ocorre? Ele... não ferra. Caraca, que apelido bom. Cara, o que acontece? Ele tem que defender contra quem mandar defender. Tinha um oponente que não é um oponente que as pessoas fazem maior demanda. Ele vai ter que defender. O cara se lesionou e colocaram Ye Jong Kim pra lutar contra ele. Ele é lutador do Super Galo. Ele tem 18 lutadores coreanos. Ele é o mais bem ranqueado na Bots Rec. Ele tem 21 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Ele é o arrumador de confusão, ou Pekiwara. Ele é o peso... Ele é o peso Pacquiao. Caraca, cara. Nascido de Seul, Coreia do Sul, ele vai enfrentar Naoya Inoue. Ué, não deveria ter mais um cinturão aqui? Já tiraram nos... Uma coisa chata de você ser campeão unificado é que você vai ter que fazer alguma defesa. Se você fazer outra, provavelmente uma das organizações vai ficar insatisfeita e você vai perder o título. É muito difícil. O que acontece? Vamos assistir o treinamento do homem. Deixa eu só ver se a música é maneirinha. Bom físico. Tá bem cansado. Os golpes estão na medida do possível bons. Base aberta. Eu diria que ele visa uns golpes mais potentes. O que acontece? Base aberta é maior estabilidade. Maior estabilidade você consegue fazer golpes mais amplos. Esse upper que ele deu foi um pouco mais longo que se esperaria. Então eu tô esperando que ele dê os safanões de vez em quando. É que não tá focando em velocidade, só tá fazendo combinação, já tá cansado. É um treino severo. Primeiro fazendo react, daqui a pouco a gente faz análise. Fightology sempre patrocinando. Cara, as combinações não estão muito longas, estão interessantes, mas eu não acho... É interessante que de baixo pra cima você consegue modificar e bater no corpo, mas falta um pouco de golpe no corpo. Se bem que o golpe no corpo tem sua certa exposição. Não estamos vendo também, estão mostrando que querem mostrar ele se distanciando. Eu acho interessante. Não é noite conhecer pelo poder de nocaute. Vamos só agora colocar um pouco mais senso crítico. Deixa eu tirar o microfone. Vou deixar o microfone aqui mesmo. Hoje acho. Acontece. Outro segredo. Na verdade aqui não é um bom lugar não. Deixa eu colocar aqui. Beleza, o que acontece? A gente vê e tá numa base. Ele tá numa base ortodoxa, destro. Até pensa em mudar. Normalmente, o que acontece quando você tem? Deixa eu até puxar aqui a câmera. Quando você tem
Eu não vou conseguir mostrar muita coisa não. Quando você... Tava lembrando que eu não queria fazer esse negócio. Lola, sim, eu vou ter que fechar o negócio. Lola, vamos? Lola, calma. Lola, para. Eu tenho que tirar da janela, bebê. Preciso fechar a janela. Liga. O que acontece? Eu não vi uma luta dele, não tô tendo um prego pra ver. Minha vida é ocupada demais pra eu saber sobre os oponentes dos lutadores que eu gosto. Se eu fosse apostador, tudo bem. O cara fez essa mudança de base. Aí o que acontece? Até voltar aqui, vai ser mais interessante apontar. Tu vê, tanto pela forma como ele mudou de base. Opa, pera aí, não consigo colocar na tela cheia. Ele não mudou em combate, sim. Pô, não, ele mudou. Aí ele para no meio, e depois ele volta. Normalmente quando a gente pensa em switch hitters, lutadores que trabalham muito com a mudança de base, a gente pega, normalmente, você está se distanciando do oponente com um pé, se mantendo, e aí você muda de base. Você também tem que a pessoa está numa base, depois fica base paralela e depois se distancia. Você tem uma troca, mas normalmente troca é mais válido dentro do contexto em que tenha combate usando a perna, que aí na troca aí você consegue emendar um chute. Tem muito, o Muay Thai emprega muito isso. Deixa eu até... Você tá numa base, você faz uma pequena mudança, você não necessariamente salta, só muda a posição dos pés. Você avança enquanto a outra retrocede de forma rápida. E aí você aplica o chute. Poatan contra Jiri Prochazka, combate número 2. Aquilo foi lindo, cara. Foi essência pura. Aí o que acontece? Aqui, aí eu já posso apontar. Ele não deve ser um switch hitter. Se for, não é daqueles mega empenhados. Os golpes retos dele estão ok. O que acontece? Ele não tá... Eu não sei se vocês reparam. Opa. Ele não tá... Ele tá usando muito movimento de braço. Ele não tá colocando muito giro de corpo. Mas eu diria que tem um pequeno deslocamento. Então o que a gente pode inferir sobre isso? Olha, normalmente você tem toda uma forma de executar o golpe. Você gira o cotovelo enquanto desloca a mão para frente. É um golpe reto porque a mão tem uma trajetória retilínea em relação ao oponente. Você adiciona giro de quadril e também de ombro. Você faz os giros dessas duas partes do corpo ao mesmo tempo para acionar o golpe. Ele tá fazendo... Ele não tá usando muito giro, ele só tá fazendo o deslocamento do braço e antebraço, também o pulso, em direção ao oponente. Ele não tá empregando muito giro. Então o que acontece? A gente pode falar aqui de golpe reto, não são golpes muito ameaçadores, porque ele solta só pra... sem muito compromisso. Ele só golpeia, e o que acontece? Esse giro poderia adicionar alcance. Então provavelmente ele não emprega golpe visando distanciar o oponente. Ele não fica lutando numa distância muito larga. Por outro lado, eu já suponho que quando ele faz o direto, ele já deve adiciona poder ao direto. Tipo, de verdade, ele não quis mostrar nada. Aí a gente já vê um cruzado. Olha, se for dar atenção, aí é um cruzado em que a palma tá virado para si. Aí o que acontece?
tem duas formas de executar. Porque você também não tem uma como aplicar assim. E também não tem como torcer. Então você vai ter duas direções em que a palma se encontra, para você ou para o chão. O que acontece quando você faz com a palma virada para o chão, você faz um movimento mais relaxado, um movimento mais fluido. Então você consegue colocar velocidade no golpe. É um movimento mais fluido. Você adiciona o giro de corpo com o braço relaxado, o antebraço relaxado. Você faz um golpe mais fluido, mais fácil de ser executado. Você coloca maior velocidade. O que acontece quando você faz? Teve um vídeo que eu expliquei até muito bem, só que eu não lembro. Então, quando eu fazer uma explicação melhor, eu faço com maior desenvolvimento. Eu tô com a cabeça cheia. Eu não sei nem como. De manhã eu tava nem conseguindo me mover. Então não tô pensando muito no que falar. Quando você faz com a palma virada para si, você faz com os músculos mais contraídos, o braço mais rígido. Então você coloca maior força, tu coloca maior corpo. Você pode se projetar para frente, se jogar para frente. Você vai querer adicionar poder. Vai estar mais rígido, então é mais válido. Aqui ele tá fazendo dessa forma. Olha, eu vou ser sincero. É muito comum ver quem faz com a palma virada para baixo, mais relaxado. Na hora do vamos ver, bate assim. Aqui é um movimento relaxado, você tá fazendo sombra, não tá fazendo normal, sem muita pretensão. Só esticando o corpo. Quando você faz nada impede você fazer isso. Mas quando você só faz assim, cara, é que você pensa só em poder. Você não vai, na hora da luta, fazer uso de um golpe mais relaxado. Você já está acostumado a fazer relaxado o golpe mais rígido. Então quer dizer que você emprega muito. Já diz muito. Na minha opinião, diz muito. Cara, aqui foi o que eu falei que me fez pensar que ele é um lutador de golpes bem largos. Cara, isso daqui. Normalmente, quando a gente tá fazendo sombra e tal. Quando a gente... Não, pera aí, aqui é ortogonal. Quando a gente faz os golpes que não seja golpes retos. Quando a gente está falando de golpes que são ortogonais ou paralelos ao solo, a gente fala de golpes cruzados, golpes curvos, seja em qual ângulo for, se for horizontal ou vertical, normalmente você faz fechadinho bem próximo. Se você faz mais largo, você faz mais largo colocando mais corpo, mais poder. Então, olha, ele é um cara que mostra, ele tá mostrando muito do estilo dele. Ele tá mostrando pra cacete o estilo dele. E eu vou ser sincero, eu não acho que alguém vai disputar poder contra um monstro. Não acho. Eu não acho que a forma de lutar dele seja muito vantajosa. Olha, a forma como ele tá fazendo o padwork não acusa muita coisa, não acusa mesmo. Mas seguinte, se for para supor, tem duas linhas. Ele não tá fazendo máxima extensão. Já falei que isso pode ser um indício que não um lutador trabalhe muito na longa. O que acontece? Ou ele tá de um jeito relaxado, ele tá pelo menos fazendo os movimentos ao qual sejam golpes muito poderosos, ou realmente ele tem uma pretensão de fazer esses golpes encurtados para empregar volume. Aí pode ser um lutador de volume ou de poder. O que acontece? Porque eu digo que os golpes são golpes poderosos encurtados. Porque o que acontece? Quem bate muito, quem joga muito corpo, usa
forma muito rígida o braço, ou usa muita força dos membros superiores, os golpes, não tem toda uma execução técnica, todo o desenvolvimento técnico do golpe para ser feito. O golpe é muito isolado, a força do golpe é isolada demais. É um golpe que você trabalha só a força do braço. O que acontece? Quem normalmente executa dessa forma, o golpe no início é como se fosse um projétil de uma arma. Você tem toda o início da execução, a gente poderia falar que é como se fosse a parte do disparo. A partir do momento que tu sai de uma determinada distância, é o golpe só indo para frente. Então é o projétil se encaminhando ao alvo. O que acontece? Quem faz essas formas muito rígidas assim, normalmente está pensando o quê? Tá falando de golpes que o cara tá colocando muita força, tá usando muita força do braço. Vamos só voltar e vamos deixar em câmera lenta. Câmera lenta? Cara, vamos voltar pra... Ele tá ficando de costas, ele não tá mostrando essa mão, ele tá mostrando essa. Se ele faz o direto assim, eu não tô entrando no mérito se ele volta a mão rápido ou não. Se ele faz um direto, que ele coloca mais força, a natureza do movimento tá até aqui. O resto é o braço encaminhando pra frente. A execução é a parte bem inicial. Ele pode estar fazendo a execução. E o que acontece? Se não tivesse patchwork, um golpe estaria com muita força se encaminhando para frente. Eu vou ser sincero, eu acho que é um misto das duas possibilidades. Ele deve ser um cara que coloca muito poder e por um tempo ele coloca fôlego pro bagulho sair sinistro. Caraca, que vontade de espirrar, cacete. Mas eu vou ser sincero, ele parece ser um cara que tenta bater muito rápido. Ele não tenta fazer um estilo muito complexo. Jab tá deixando mais longe. Cara, aqui tem uma coisa. É um palpite. Em parte pode ser decorrente de uma mania ruim dos treinadores, mas também existe uma teoria que eu tenho. O que acontece? Quando o cara faz o golpe, isso tem muito por parte dos treinadores. Deixa eu colocar aqui. Quando você... Eita, quase caí do banco. Ai, cacete. Vai pro lugar certo. Os treinadores jogam muito pra frente pra fazer resistência. É como se você jogasse a mão na frente e golpear em cima do golpe do adversário. O que acontece? O cara faz isso. Isso tem um problema de encurtar, mas às vezes é o objetivo criar resistência para ser um golpe mais rígido mesmo. Mas o direto em especial, o treinador, ele faz um movimento de abaixar. Então o cara executa o golpe, a mão desce um pouco, depois volta. Aí às vezes volta, faz a mesma trajetória, às vezes volta por baixo, às vezes desceu, o cara abaixa um pouquinho o braço, volta. Existem várias possibilidades. E eu vou ser sincero, eu não acho que nada disso seja intencional, mas é uma ótima construção. Um pouco natural e um pouco subconsciente dos lutadores. Porque o que acontece? Quem executa esses golpes, coloca muito poder, que o golpe se estende muito, vocês podem começar a observar. Isso eu notei, não sei quanto tempo tem, mas pouco importa.
Quando o golpe vai, o cara golpeia. O cara golpeia normalmente para baixo. Quando o golpe é muito estendido, se for da mesma altura, golpeia para baixo, a mão fica aqui e depois volta. O certo é fazer assim, mas quando a pessoa se projeta, o golpe se estende. E o que acontece? Estendendo, querendo, a não ser que a pessoa se estenda e soque. Nem que seja... não vai ser paralelo ao chão, vai ser levemente superior. Aí quando a gente tem isso, aí o golpe não desce. Mas quando a gente tem isso, o golpe vai se estender e vai cair um pouco. Quer dizer o que? O cara quando faz o direto, ele se estende, ele se expõe. Ele coloca poder e o golpe vai para baixo. Eu tenho certeza que talvez o cara normalmente tivesse uma execução melhorzinha e tal, mais dentro do normal, mais dentro da definição. Mas com o tempo ele foi desenvolvendo um estilo muito POU! E aí com o tempo foi adicionando esse golpe que se projeta e cai um pouco. Eu não falo que seja o segredo dele, mas eu tenho certeza que na hora dele golpear tem isso. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza absoluta. Quer colocar dinheiro na mesa? Não tem muito. Vou colocar 5 só por via das dúvidas. Mas é muito... É uma coisa muito tradicional de quem luta. De uma forma muito maníaca. Quem bate pra arrancar um pedaço da carne. É um estilo bem inusitado. Aí tu vê, vai ter direto que não vai fazer isso, mas o direto que ele mais estende o braço vai ter esse caso. A mão vai descer. De baixo pra cima. Cruzado, o cara tá colocando mais resistência para ele bater mais forte. É interessante que a gente pode pensar o bots tendo duas famílias de golpes retos e golpes curvos. O golpe reto é quando o golpe tem uma trajetória retilínea. O golpe curvo é quando o golpe não tem uma trajetória retilínea, vai ter uma trajetória em arco. Aí o que acontece? Você vai ter diferentes ângulos, paralelo ao chão. Você vai ter de baixo para cima. Na verdade você também vai ter um que golpeia para frente, mas você vai estar, não vai estar na altura dos ombros. Normalmente o golpe reto a gente diz que é na altura dos ombros. Aí o que acontece? O jab no corpo, você se abaixa. Você pode abaixar, você pode fazer o golpe reto e visando abaixar, mas é uma manipulação dos detalhes, das definições. Não deixa de não ser um golpe reto. Ainda é um golpe reto sim. Mas quando a gente fala golpe reto, a gente também não tem o cotovelo se dobrando muito. Às vezes a pessoa faz um jab que não se estendeu o suficiente, então o cotovelo não vai estar em 180 graus. Mas golpes curvos normalmente abaixo de 180, mais do que zero, senão é cotovelada. Daqui pra frente a gente já pode considerar um golpe curvo. Aí o que acontece? Vai ter no corpo também. Então temos duas famílias de golpe, mais 4 golpes para cada mão. Então a gente tem 8 golpes. Eu acho que o cara é bem equilibrado na medida do possível. De uma forma engraçada, o cara é equilibrado entre todos os golpes. Eu não acho que o cara tem uma preferência. Só que de 8 golpes, 4 tipos de golpes, aí a gente tem 2 mãos. Em 4 tipos de golpes, 3 são da mesma família e 1 não é. Eu acho que ele deve empregar uma boa parte do tempo, pelo menos pelo patchwork, o golpes curvos, toda a variedade. Aí o que acontece? Vamos falar, 1/4 do tempo um golpe reto, 1/4 do tempo para um cruzado, para os cruzados, um golpe pro golpe no corpo, um para uppercut. Quer dizer que na realidade ele é um lutador que golpeia com golpe cruzado. Eu tenho certa crença nisso. No início do combate não necessariamente, mas quando ele ficar mais, se desenvolver e soltar mais, aí a gente vai ver.
Olha a forma como ele executa o direto. Puta que pariu. Interessante combinação. Olha como executa o direto. O golpe até sobe pra descer na altura do ombro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Me chama de viciado em luta, me chama de profeta, me chama do que quiser. Eu vou me despedir, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Eu acho que eu falei tudo.